Oi, gente! Hoje a gente está aqui com mais uma engenheira agrimensora para contar um pouquinho da experiência dela na faculdade, no mercado de trabalho. Estamos com a Suelen. Suelen, apresente-se, conte pra gente um pouquinho e só para avisar, eu vou desligar o meu microfone enquanto ela estiver falando, porque, né, já sabe que sabemos que minha vizinhança não respeita minha tentativa de gerar conteúdo. Então, Tete, obrigada primeiro por ter me convidado aqui. É sempre muito legal a gente conversar sobre a nossa profissão, que é tão diferente, né? Ela é diferente desde a graduação, é diferente o porquê a gente escolheu essa profissão e as pessoas não conhecem, então é muito importante esse espaço que você está abrindo. Eu sou Suelen Dutra, sou formada em Engenharia de Agrimensura pela Rural, pela UFRJ, foi onde eu conheci a Tete, a gente teve essa interação na faculdade muito forte, foi uma faculdade muito pesada em questão de carga horária, então a gente tinha um contato muito legal lá dentro, né? Eu e a Tete e todos os outros alunos, esse é um ponto forte da Rural. Mas eu sou uma engenheira agrimensora que trabalha na área de petróleo e gás, trabalho na Subsea 7. Então, não sou contratada como engenheira de agrimensura, na verdade, eu faço parte de um departamento se chama Departamento de Survey, depois a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas então, eu sou uma engenheira de agrimensura que foi para o mercado de óleo e gás, que é um mercado novo para a gente trabalhar. TED também trabalha nesse mercado, né? Tem bastante experiência nesse mercado. E aí, como que eu reinventei a graduação de engenharia de agrimensura para atender esse mercado de óleo e gás, que é um mercado um pouquinho diferente. Esse aí é um spoiler do ponto alto da nossa conversa aqui. Não conte spoilers. Eu Pode convidei, contar. eu convidei a Suelen, gente, por ser engenheira agrimensora, é uma referência pra gente da área, principalmente pra gente que tá nessa área offshore. E acho que é interessante também você comentar, Suelen, por que você escolheu a agrimensura, quais eram as suas perspectivas quando você escolheu a agrimensura. Acredito que você não imaginava que fosse pra área offshore, né? Quando você escolheu a agrimensura. Qual era a sua visão, assim, pra ir pra agrimensura? Então, é muito engraçado, Tete, porque hoje eu trabalho exatamente com o que eu achei que eu fosse trabalhar quando eu escolhi fazer agrimensura, né? É, então, já é a minha segunda formação, né, de faculdade. Eu tinha uma profissão anterior, quis fazer uma mudança profissional, e aí eu escolhi primeiro a engenharia, né? O mercado estava muito aquecido no Rio de Janeiro para engenharia, muita gente estava muito motivada a fazer engenharia, mesmo sendo uma segunda faculdade, eu também estava motivada, né? Eu também via o quanto o Rio de Janeiro, naquele momento, isso era 2007, 2008, quando eu começo a pensar em ter essa mudança de carreira, né? Eu fui planejando, começou em 2007, até eu entrar na Rural em 2009 em engenharia de agrimensura. Então, talvez me adiantando, contando um spoiler aqui, mas para a gente entender a timeline dessa minha troca profissional, foi isso, né? Eu já estava no mercado de trabalho, eu já trabalhava, era da área de educação, então eu era aquela professora nova que os alunos tinham uma interação maior. Então, de uma certa forma, eu estava envolvida ali naquele mundo de vestibular, de orientar aluno, né? De ser a professora gente boa, quase da idade deles, que eles conversavam muito. Eu tinha uns primos também que estavam fazendo vestibular, então eu estava, mesmo já estando formado, eu ainda estava nesse mundo aqui de tipo, poxa, vamos experimentar engenharia, né? E aí, no primeiro momento, eu vou fazer engenharia numa faculdade particular, porque eu conseguiria trabalhar e conciliar com essa faculdade. E aí eu fiz um ano de engenharia civil. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso muito gostar da coisa que eu estou fazendo para continuar naquilo ali, entendeu? Porque eu coloco muita energia. Então, se eu não gosto, já é um sinalzinho de que não é o lugar para eu continuar. E aí eu não me adaptei também à faculdade. É, não gostei muito ali daquele âmbito. Não é que eu não gostei de engenharia civil, até porque engenharia no início são todas iguais, é cálculo e física, né? Então, não era isso, né? Então, eu fui tentando me entender ali, e até que eu peguei e pensei assim, cara, eu acho que eu preciso fazer uma faculdade integral mesmo, assim, mergulhar na engenharia. E aí, quando eu decido fazer vestibular, ou então tentar reingresso, porque eu era ex-aluna da Rural, né?
E aí eu começo a pesquisar aquilo, começo a entender o Rio de Janeiro da época, porque eu já estou no mercado de trabalho, eu já tenho essa visão, né? Um pouco melhor, mais trabalhada do que alguém que entra na faculdade com 17, 18 anos. E eu já tinha ali uns 24, 25 nessa época, então eu já era um pouquinho mais espertinha, né? Já tinha uma experiência, já era experiente. Então eu começo a entender o mercado ali, e aí eu vou primeiro para rural, e vejo os cursos que tem de engenharia, geologia, também tive muita dúvida, né? Porque já que eu tô com essa visão meio Rio de Janeiro, óleo e gás, eu já começo a olhar um pouquinho para geologia ali. Mas assim, Tete, muito sem saber o que é geologia, muito sem saber o que é agrimensura, sem saber o que é agronomia, né? E aí eu vou, sei lá, startando assim de meus networks. Eu venho da rural, então eu conheci uns agrônomos, eu conheci engenheiros agrimensores, uns geólogos, e vou perguntando. Nessa época também está muito o início da engenharia de petróleo e gás, então eu fico tentada a fazer engenharia de petróleo e gás ali, mas ao mesmo tempo ainda não era um curso solidificado, né? Agora se faz engenharia de petróleo e gás, tem emprego, né? No LinkedIn tá cheio de vaga para essa galera, mas em 2007 não era assim, né? Era o início do curso. E aí, nessas minhas pesquisas, eu vou para ali engenharia de agrimensura, jogo agrimensura no Google. Eu tô mais experiente, mas eu tô bem estudante de segundo grau ainda, né? Então, joga agrimensura, o Google dá aquela perguntada assim, você quis dizer agridoce? Aí eu, não, meu filho, agrimensura é mesmo o que eu quis dizer. E aí eu me prendo um pouquinho na palavra, né? O que é agrimensura, medição de terra. E aí a minha pesquisa, aquela pesquisa de madrugada, e aí foi aquilo crescendo e vendo que as formas de você mensurar a terra, né? De representar, cara, aquilo foi me encantando. E aí, ao mesmo tempo, eu fui fazendo analogias com o mercado de óleo e gás, que eu pensei, poxa, instalam tanta coisa no fundo, quem é que posiciona? Então, assim, por isso que eu tô te falando que eu entrei na agrimensura já meio que sabendo que eu queria ir para essa área operacional, posicionamento. Eu não sabia ainda que isso tinha o nome de survey, mas era assim, posicionamento no petróleo. Pô, o Rio de Janeiro, a economia do Rio de Janeiro é baseada em quê? Em prestação de serviço e petróleo e gás. Então, como eu quero continuar, uma das coisas que eu mais quero na minha vida pessoal é continuar morando no Rio de Janeiro, eu tive muito isso de tipo assim, cara, como é que eu pego esse curso que tem uma característica assim, vamos até ser preconceituosas, mas ele tem uma característica meio rural, né, de te interiorizar, de ir para fazenda, remete às vezes um pouco a isso. E como eu traria isso para o Rio de Janeiro, já que eu não quero sair do Rio de Janeiro? E aí fui fazendo essas analogias com petróleo e gás antes de fazer qualquer prova para agrimensura, sabe? Então, quando eu fiz a prova mesmo, não fiz vestibular, eu fiz reingresso. E aí fiquei muito feliz de ter passado, porque a minha cabeça já estava muito pronta para isso, sabe? Então, hoje eu trabalho com que lá atrás... Claro, Tete. Então, você acabou escolhendo a agrimensura já visando o mercado no Rio, né? Porque, assim, realmente você falou, quando a gente pesquisa a agrimensura, principalmente lá em 2007, foi mais ou menos quando eu também estava escolhendo a graduação, eu fiz teste vocacional e deu agrimensura. Eu falei, mas que é isso? Vou pesquisar. A gente vê tipo, a agrimensura mede as coisas e dá a posição das coisas no mundo. Aí dá acho que pra gente que é curioso, dá uma assim, como é que eles fazem isso? Aí você vai escolhendo um pouquinho. Hoje em dia a gente tem muito mais informação da agrimensura na internet, mas eu acho que nessa época, quando você falou, quando a gente procurava, realmente era muito isso, tipo, medição de terra, né? Era muito só a etimologia da palavra, não tinha a gente não tinha noção do mercado. E aí depois que a gente entra, a gente vê que realmente, tipo, olha, a gente mede terra, a gente mede fundo do mar, a gente lê foto de satélite, a gente faz mapa, enfim, acaba sendo um mundo à parte. Para você, como você fez reingresso, né? Você saiu e voltou para rural. Como é que você sentiu diferença assim, na vida acadêmica da sua primeira formação para a segunda? Eu acho que eu até comentei, né, com outros ruralinos, a rural é um mundo à parte, né? Então você, quando foi para engenharia, lá você já tinha
já tinha noção de como era viver naquele mundo. Então acredito que isso aí te deu uma facilitada. Mas aí as oportunidades para estágio, iniciação científica, como é que você viveu a vida acadêmica dentro da agrimensura lá na Rural? A vida acadêmica ela não mudou muito, porque eu também dei um gap de 5 anos ali, né? A maior mudança que eu vi foi meio que de. É engraçado isso, mas de governo federal, assim. A minha primeira faculdade ela foi num âmbito que era o Fernando Henrique Cardoso, e ele tinha um ministro, Renato, esqueci o sobrenome dele agora, mas que não era muito legal para a educação, né? E aí eu volto num governo mais de esquerda. Não vou entrar em discussão política aqui, mas a pergunta que você me faz é qual é a minha visão sobre a minha diferença acadêmica. E aí eu entro numa rural muito maior, né? Quando eu fiz o curso que foi de 2001 a 2004, a rural, se eu não me engano, tinha 12 cursos. E eu venho para uma rural que tem quase 30. Então, é muito mais aluno, é muito mais curso, a interação é muito maior. Então, assim, na primeira faculdade, né, a vivência acadêmica que a gente tem na rural, maior é morar junto, né? Isso acho que é a maior experiência acadêmica com as outras pessoas. Então, eu venho de um curso, de uma faculdade rural, em que eu tinha muito contato com a galera que era mais da minha área. E quando eu vou fazer engenharia, eu tenho contato com a galera de arquitetura, jornalismo, de agronomia, dos cursos mais antigos da rural, de veterinária. E aí a gente tem a galera de belas artes, direito. Então é um mundo acadêmico muito mais rico, né? E eu vejo essa diferença. Eu saí uma profissional muito melhor dessa segunda rural, com mais interação com outros cursos. Mudei geograficamente na rural, que a rural é um mundo muito grande, então eu estudava numa parte da faculdade, segui um eixo, e aí eu mudo para uma outra posição geográfica. Isso também é importante dentro da nossa formação acadêmica na rural, porque você faz a parte de cálculo num CT de matemática, então você está inserido no mundo da matemática, inserido no mundo da física, né? E quando a gente tem as matérias do CHS lá, que são de humanos, a gente se locomove para esse lugar para ter aula. A parte mais ambiental, a gente vai para o Instituto de Floresta. Então, assim, esse ganho acadêmico que você diz que a rural é um mundo à parte, na verdade é isso, né? Essa geografia da rural isolada mesmo. Seropédica é uma cidade do interior no Rio de Janeiro, de difícil, assim, ela não é limítrofe com outros municípios, é uma cidade bem fechada. A própria rural é muito grande, tem essa mudança geográfica dentro, e a interação com os amigos, e a mudança mesmo de governo, e como a educação foi norteada dentro desses governos diferentes. Sobre a minha atuação acadêmica na rural, eu fiz, sim, uma iniciação de pesquisa em cartografia temática. Foi muito legal, porque não era uma área que eu tinha tanto. Não era uma área que eu seguiria, sabe? Cartografia e a parte temática. Mas foi um convite da própria professora, acho que ela me sentiu madura ali naquele momento para fazer o projeto. E foi muito legal. Nossa, por mais que eu não tenha seguido essa veia, eu não tinha uma veia científica e eu não segui essa veia mais científica. Eu segui mais a veia do mercado de trabalho. Eu vejo o quanto foi importante, o quanto eu escrevo melhor, o quanto eu sei buscar fontes, o quanto eu tenho preocupação com a minha escrita dentro de e-mail, dentro de conversas, a minha preocupação com a ciência, né? É muito importante isso, até para os alunos que eu não quero fazer iniciação científica porque eu quero até seguir o caminho que eu segui. Eu quero ir para o mercado de trabalho, trabalhar. Cara, corre atrás de uma iniciação científica, de um projeto de pesquisa, porque ele dá uma mudança muito grande na sua visão de... Até agora que a gente está na era da fake news, né, Tete? Esse conhecimento que você tem do acadêmicozinho, né, de você ter que respeitar regras, de ter que buscar fontes, isso daí acho que é um conhecimento, assim, hoje, então... vale ouro, sabe? Eu fui muito engajada para rural. Quando eu decidi ir para rural de novo,
eu fui muito engajada em ir para o mercado de trabalho. Porque eu já assim, eu naturalmente já sou focada no que eu quero e eu meio que não olho para o lado quando a coisa não é o que eu já desenhei para mim. Lógico que dentro desse meu planejamento de vida /profissional eu tenho flexibilidades, mas o que eu já entrei na Rural, a minha meta era, eu estou mudando de carreira. Eu estava bem na minha carreira anterior. Eu era funcionária pública, eu era formada em educação física, então eu era professora de escola pública, eu tinha 2 matrículas públicas, dava aula em academia, tinha personal, eu estava bem profissionalmente, mas eu queria mudar. Ah, por que você quer mudar, Suelen? No primeiro momento, porque a Suelen é louca, né? Quer mudar, quer ir de educação física para engenharia. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com a pinóia. Eu quero mudar, quis mudar, achei que era hora de mudar, me sentia capaz de mudar e vamos embora. Claro que no primeiro momento eu já expliquei aqui, eu decidi fazer engenharia civil numa faculdade particular, porque eu continuaria estando lá e aqui, né? Trabalhando com educação física e me formando. É aquela coisa, você tentou fazer uma vida encaixar na outra ali, caminhar, mas isso não é suficiente para vocês. Para quem te conhece, sabe que o seu perfil realmente é desse de focar toda a energia em uma coisa, então realmente, assim, eu acho que a Suelen de hoje falaria para a Suelen que iniciou a engenharia civil lá, minha filha, sai, não dá, você não vai logo fazer uma coisa só porque você funciona assim. E é engraçado você comentar isso, Suelen, da mudança do governo fazer diferença no ensino. E realmente, eu peguei a Rural também no final de governo Lula para governo Dilma, e foi quando teve o Reúne. E aí foi o que entrou mais curso ainda, mais vagas para os outros cursos, e isso a gente vê uma diferença na universidade. É uma coisa que todo ruralino que eu conversei é o mesmo discurso, né? Essa questão da gente morar com outras pessoas, da gente conhecer, e isso acaba agregando um valor pra gente que a gente leva profissionalmente. Assim como essa questão da iniciação que você falou. Eu acho que dentro da Rural, pelo menos na nossa formação, a gente teve professores com perfis mais acadêmicos e professores com perfis mais de mercado. Então, é legal que você consegue ter essas duas vivências ali que se complementam de certa maneira, né? Como você falou, realmente, hoje em dia, no mercado, coisas que eu sei burocrática de empresa júnior, de fazer projetos e outras coisas, me ajudam são dados de ao ver. De maneiras indiretas, mas acabam se complementam. Então, é bem interessante isso. Organiza, né? Que organiza a mentalidade do processo. É bem legal. Sim, exatamente. E você foi para cartografia, né? O seu projeto foi aquele teve o mapa da Rural também, não é? Eu usei esse mapa no site da agrimensura. Muita gente usa, muita gente entra em contato comigo, né? Gente de outras universidades perguntando qual foi a metodologia, porque na internet tem só o PDFzinho. Aquele pequenininho. E aí eu sempre entrego para todo mundo a documentação. É muito engraçado isso. Eu fiz sem muita pretensão e o negócio deu bem certo, né? E até porque, como você disse, a Rural é o mundo, né? Então aquele mapa ajudou muitos calouros perdidos. Quando você entra, a gente entra no ciclo básico. A gente vai viver no mundinho ali da física, da química, do cálculo. É uma ilhazinha ali. Quando você vai fazer uma outra disciplina, você tem que ir pra floresta, que é longe, você tem que ir pro de engenharia. Então, assim, foi um produto despretensioso, mas que acho que veio ajudando uma galera aí. Se eu não me engano, acho que foi atualizado. Não sei ao certo como tá, mas ele ainda é bem completo, mesmo tendo os prédios novos. E aí você foi pra cartografia. Depois da iniciação, você foi fazer outros estágios, foi para outra área mais de mercado, né? A iniciação te ajudou a entender essa parte mais de pesquisa, de projeto, e depois você ingressou direto no mercado. Como é que foi assim a questão dos estágios? Você escolheu, teve um como objetivo e foi para ele, ou foi deixando as oportunidades, vendo o que aparecia? Então, eu, na verdade, fiz estágio desde o primeiro momento na faculdade. A gente faz topografia, se eu não me engano, no segundo e terceiro e quarto período, a gente fazia topografia, e aí é muito legal isso da engenharia de agrimensura. Você meio que faz uma matéria como se você já virasse profissional naquela matéria, né? Você faz topografia, você já aprendeu tudo que cientificamente sobre topografia, vamos para o campo para aprender
a pegar experiência. Você faz as matérias de geoprocessamento, você também meio que já vira ali um mini profissionalzinho daquilo, né? É claro que o conceito todo da agrimensura só vem com a formação lá no final, que fecha com geodésia, mas eu achei isso muito legal da faculdade. Você ia fazendo as matérias, você já ia meio que virando ali um profissionalzinho pronto naquela matéria. Então, eu sempre fiz estágio justamente, Tete, porque eu já entrei na faculdade muito focada em entrar para o mercado de trabalho. O pessoal brincava muito comigo, até me zoaram na minha formatura, que eu entrei para engenharia para ficar rica. E isso todo mundo falava, caraca, sou a menina que entrou para engenharia para ficar rica. E eu brincava com isso, que eu ficava assim, ai, gente, não, eu entrei na engenharia para ficar rica. Pô, eu saí da educação física para entrar na engenharia para ficar rica. Claro que era uma brincadeira, porque riqueza passa por um outro patamar, claro que também pelo viés profissional, mas tem outras nuances. Mas eu tinha isso, entendeu? Eu tinha essa mentalidade de ir para o mercado de trabalho. E aí o meu primeiro estágio, ele acontece durante uma greve. Eu já tinha feito topografia 1 e 2, e eu começo aí no... Gente, eu ainda tinha aquela lista amarela na minha casa, olha. E começo a olhar empresas de topografia, vou no Google também, e começo a ver e começo a ligar. E o pessoal, não tem vaga, não tem, porque empresas de topografia às vezes são pequenas, fazem trabalhos muito grandes, mas às vezes são pequenas, né? E aí eu fui até que uma anja falou assim, nossa, que engraçado. Hoje a dona da empresa estava falando que queria contratar um estagiário. Mas assim, me dá seu telefone que ela te retorna. Em meia hora a dona da empresa me ligou, a gente conversou por telefone, ela, poxa, vem aqui amanhã para a gente se conhecer. Ali eu já fiquei trabalhando. E aí ela me colocou primeiro para que a gente sempre começa meio que assim na agrimensura, não é? Com AutoCAD. Sabe o AutoCAD? Aí, A primeira coisa é ficar fazendo planta ou corrigindo planta dos outros, uma planilha de Excel. Esse é o primeiro passo. então eu comecei aí no primeiro passo. Aí ela começou a me botar para ir junto com as equipes de topografia. Eu desenhava muito bem em 3D, assim, sabe? Então, como era uma empresa de topografia no centro do Rio, a gente tinha muito levantamento de topografia 3D. Coisa para arquiteto. Assim, eu peguei um projeto enorme que foi levantar toda a linha de trem do Rio de Janeiro, né? Era um projeto muito grande da empresa. Então, eu comecei para campo, e aí ela começou a me identificar as minhas lideranças, eu fui virando chefe de equipe ali naquele momento greve. E com essa empresa, eu trabalhei até me formar. Então, algum projetinho que eles tinham, eu ia, greve, eu ligava para ela, dona Ana, estou de greve, ela vem para cá para trabalhar. Então, foi muito legal essa parte de topografia. Mas topografia não era a minha paixão, né, Tete? O Bahia diz que ele corre atrás de mim porque eu falo que eu fugi de topografia na faculdade. Mas, e aí eu fui, durante essa pesquisa que eu fiz com a professora Juliana, que eu vi que, assim, eu senti que eu precisava de uma coisa mais científica também na minha carreira. Aí vou eu de novo para as listas Google, e um livro que eu tinha de topografia, que na última página do livro tinha instituições, era um livro de geodésia. No final desse livro tinha assim, instituições que trabalham com geodésia, era mais ou menos isso. E eu fui ligando, até que eu ligo para o Observatório Nacional. Aí, mesma história, a secretária fala, nossa, tinha um professor aqui, um doutor, que ele estava atrás de um estagiário. Eu acho que tem a ver com isso daí que você faz, geodésia, né? Aí então, eu vou dar o seu telefone para ele, aí a gente vê como é que fica, tudo bem. Meia hora depois o doutor lá me ligou, e aí eu fui participar da equipe de ajustamento da rede gravimétrica do Brasil. Olha só que oportunidade. Ligando. Gastando o dedo no telefone. Correndo ali por fora, porque certíssima, só a graduação daqui correr por fora. E aí lá eu me fortaleci muito com essas bases de geodésia. Tudo bem que ele tinha uma pegada mais de geofísica, né? Mas assim, com essa parte de geodésia, parte de estatística muito pesada, aprendi bastante. Fui ali me fortalecendo dentro desse estágio. Eu não busquei estágios em seropédica e estágio com professores, porque dentro da minha visão, talvez um pouquinho mais madura ali, e muito focada em querer sair da faculdade para o mercado de trabalho,
eu não quis ficar muito em Seropédica, porque não era Seropédica o meu objetivo de trabalho, era Rio de Janeiro. Então, eu sempre quis sair de Seropédica, eu estudava em Seropédica, mas eu sempre foquei em fazer estágios do Rio de Janeiro, porque na minha cabeça ali na época, era ali que estava o emprego que eu queria. Quis muito participar da empresa Júnior. A empresa Júnior ela foi feita por uma turma na frente da minha, e os meninos eram muito bons, eu me inspirava muito neles. Eles eram muito bons nessa parte prática de campo. E aí eu fui me inscrever, mas ao mesmo tempo eu voltei para o meu foco, que era ficar no Rio de Janeiro, sabe? Eu estou passando isso aqui para vocês, era uma vivência só minha, mas a importância da gente ter foco no que a gente quer, né? Às vezes. E não deixar muito ir fazendo as coisas conforme a vida vai apresentando pra gente. Com certeza, eu acho que ainda mais na agrimensura, que a gente tem um ramo de oportunidade dentro de formação, como você falou, a gente faz uma disciplina e já tem como você trabalhar com aquela disciplina. Eu mesma comecei no mercado, depois, além dos estágios, com geoprocessamento. Tinha feito geoprocessamento e já fui trabalhar com consultoria de geoprocessamento. É muito isso. Você precisa de um foco ali, você tem que entender o que você gosta, né? Pra poder seguir. E você foi muito objetiva nisso. E aí, depois do observatório, que você já foi pra Petrobras, já pra área offshore, ou teve algum antes? Então, aí eu me formo, acabo a faculdade. Meados de 2013. E Sueli não tem emprego. Aí ela pensa o quê? Gente, todo aquele meu foco, toda aquela minha meta, e eu no final não consegui o que eu queria. Era o início da crise do petróleo, não estavam contratando ninguém. E aí todo aquele meu sonho meio que dá uma desabada, porque eu entrei lá na engenharia, né? Abri mão de uma profissão, entrei lá na engenharia, quando o mercado estava em alta, quando todo o engenheiro ele era pego dentro da universidade para ir para o mercado de trabalho. Então, eu me vejo sem emprego e aí aparece o estágio da Petrobras. Aí eu desisto de formar, eu não formo e faço esses 6 meses de estágio na Petrobras. E aí, quando no final do ano acaba o estágio da Petrobras, eu me pego de novo, sem emprego, né, com sonho aqui nas costas. E aí aparece o estágio da Intermu, mas ainda é um estágio, não é um emprego. Me mantenho sem me formar, faço 1 ano de estágio da Intermu, e aí até que chega uma hora que eu fica aquilo assim, cara, eu tenho que me formar. O Guimarães, que era o nosso professor, que era o meu orientador, Suelen, tá na hora de defender, aquela pressãozinha social ali de pai e mãe também. E aí eu vou e meio que falo com a Intermu, olha, eu estou precisando formar e eu queria ver como é que fica a minha situação. A forma que a gente se contrata, na hora, né? Em 2 dias eu estava formada, né, Tete? Dei meu jeito. Ok, tô aqui defendendo o meu TCC, acabou, obrigada por me dar esse diploma aqui, galera, vamos lá que eu quero trabalhar. O Guimão foi mágico de montar a banca para mim super rápido. Eu defendi o meu TCC, peguei o diploma e aí comecei a trabalhar na Intermu. E foi assim, entrei no mercado de trabalho de óleo e gás. E aí temos muitas histórias ainda para ir para a parte de mercado. Mas assim, dentro da... Assim, a questão do foco realmente é uma coisa muito importante falar. Eu acho que esse é um dos maiores... Não sei assim, né? Mas um grande exemplo que você deu para mim dentro da graduação, dá para mim fora profissionalmente e para outras pessoas também. E do objetivo ali de escolher. Mas dentro da graduação você foi também um pouquinho para a área, né, da topografia sem muito amorzinho. Mas dentro dessas 3 áreas assim básicas, né, da topografia, da cartografia, da geodésia, ali, da sua vivência acadêmica, você sentiu um pouco a questão do machismo? Você indo para a engenharia, você sentiu uma diferença da educação física para a engenharia em questão dessa parte da masculinidade, aí depois entrando pro mundo offshore também, que a gente sabe que hoje em dia a gente está fazendo a diferença, né? Mas antes era um pouco mais masculino e tal. Como é que foi essa vivência para você? Na
verdade, não teve diferença não, tá? Do machismo da época da educação física para a época de engenharia. Houve uma evolução. A gente sabe que hoje nós estamos muito mais conscientes do machismo e de outras problemáticas. A gente que sofre com machismo está mais consciente. Até o oprimido e o opressor estão mais conscientes desse lugar que ele ocupa ali, né, na ação, sendo ativo ou passivo no caso a gente está falando de machismo, mas de outras vertentes também. Cara, sempre teve, mas assim, eu também tenho um lugar muito de privilégio, tá, Tete? Eu tenho muita noção do quão privilegiada eu sou. Eu sou de uma família de educadores, isso sempre foi discutido na minha casa. A criação que eu tive dos meus pais não era diferente da criação do meu irmão, homem, que eu e minha irmã não tinha essa diferença. Então, assim, eu tenho um lugar muito de privilégio. Eu tinha um entendimento, uma cabeça muito de combate ao machismo. Não, talvez, levantadora de bandeira fervorosa, talvez hoje eu levanto mais essa bandeira por ter mais consciência e ciência e de saber que eu tenho que fazer isso por outras pessoas, né? Ainda mais conforme você vai subindo de cargo, você tem que ter mais consciência ainda para você também não ser o opressor de quem está num momento de carreira menos experiente do que o seu. Então, assim, vamos lá. Hoje eu tenho uma ciência muito grande, maior do que o machismo, mas ele sempre existiu, a gente sabe disso, a gente sabe na hora que a gente ia fazer grupos de matérias que a gente tinha para ir a campo, os meninos se juntavam só eles mesmos, ficavam as meninas juntas, mas o que eu acho mais legal, e a minha turma tinha 10 mulheres e 3 homens, né? Foi um marco lá dentro do curso. O que eu acho mais legal é que talvez em campo a gente não rendesse tanto porque a gente não conseguia carregar o equipamento com tanta velocidade quanto o homem, ou a gente não aguentava ficar tanto tempo abaixo do sol como o homem, mas no final as maiores notas acabavam sendo nossas porque a gente dava conta sim do campo e a gente dava conta da principal entrega que eram os relatórios. E esse é o total diferencial. Hoje eu tenho noção de que eu sou uma profissional reconhecida dentro do mercado que eu estou pelas minhas entregas. Então, assim, não é só a parte de ir a campo, levantar, que talvez os meninos sejam biologicamente, vou dizer, mais potentes do que a gente fisicamente, mas no cuidado da entrega, no ter que fazer melhor sempre, entendeu? De ter sempre que fazer a mais para parecer. No detalhe, isso, você né? vai ficando cada vez ficando melhor, entendeu? Você vai cada vez ficando melhor. Então, o processo do machismo, ele sempre existiu, ele existe hoje. Eu estou no lugar de privilégio, que o machismo não é aquela coisa que pá na minha cara, você não vai fazer. Não é esse tipo de frase que eu escuto. Mas ela é sempre muito sutil, é sempre do tipo assim, um dia você vai estar pronta, um dia, quem sabe, você vai ser gerente, um dia... Quando, na verdade, não que se comparar aos outros seja uma atividade legal, né? Eu não gosto de me comparar com as pessoas. Mas você tem aquela noção da sua entrega e de que, poxa, só um dia que você vai ser muito boa, né? Então, tem umas frasezinhas assim que eu reconheço como machismo. Também tem aquele tipo assim, deixa que ela liga porque ela é mulher, aí é mais fácil o cara lá que tá no telefone atender, sabe? Umas coisas tão loucas que eu fico assim na reunião, ainda mais agora que as reuniões são muito virtuais, eu fico assim, gente, o que estão falando? Como assim eu consigo as coisas com as outras pessoas? Porque eu sou educada, porque eu sou competente, porque eu consigo passar para a pessoa muito bem a minha necessidade, porque eu tenho uma comunicação muito boa. Não é porque eu sou mulher, né? Então tem essas coisinhas, essas gracinhas que você escuta, mas atrás da gracinha sempre tem uma coisa mais profunda, né? Como que aquela pessoa está pensando. A gente vive essa questão desse machismo ali estrutural, incubado, mais ou menos. Mas a gente entende que uma piadinha ou outra, e também essa questão que você falou, né? Eu trabalhei no mercado de venda de equipamento,
que é topografia, e topografia é majoritariamente masculino. Então, quando eu tinha que dar um treinamento, dar um curso, recebi muitos olhares de profissionais que eram bem mais velhos do que eu, de tipo, essa menina sabe o quê? O que essa menina vai falar, sabe? E já ouvi também no telefone, tipo, ah, tá, mas eu não quero falar com a secretária, não, eu quero falar com o engenheiro. Aí eu falei, então, é engenheira. Acho que é um mercado que é um pouco mais gritante isso, e que, como você falou, a gente é focado em fazer, cobrar do melhor, né? Até uma coisa que eu comentei com a Natália, que eu ouvi em campo já, de fazer trabalho com um professor, que a Tete em campo parece até homem. E tipo, isso não é um elogio, sabe? Eu sou tão boa. Coisa que a gente escuta. Então é uma coisa que a gente vai levando ali e tendo que viver, assim. Eu acho que, realmente, como você falou, você está numa posição mais privilegiada, num mercado mais privilegiado também, realmente, a minha vivência, né, nessa área de topografia, da área offshore, assim, não tem comparação em relação... Não, são dois mundos completamente diferentes, eu já sei qual eu gosto mais também, principalmente por essa questão, não existe muito essa coisa de, tipo, você é mulher, não, é muito diferente, qual né? É a sua entrega? Não, tipo, qual a sua entrega? Você consegue fazer isso? A sua entrega é essa? Você tá me entregando, ótimo. Você pode ser verde, azul, mulher, homem. Eu acho que até porque esse mercado offshore é muito focado em resultados, né? Porque o não resultado é caríssimo. E a moto... Obrigada, entregador. O não resultado é muito caro, então o foco é no resultado. E aí, depois que você saiu formou, foi para Intermur. Como é que foi, assim, você falou, né, hoje você trabalha, mas não é contratada como engenheira de agrimensura. Eu queria que você contasse, assim, pra gente um pouquinho como que a nossa formação contribui no mercado offshore dentro do que você trabalha, porque a gente sabe que tem áreas diferentes. Eu, por exemplo, trabalho com processamento de dados. Então, como é que você vê que a sua formação, né, a nossa formação, contribui para você dentro desse mercado? Assim, como é que foi um diferencial? Eu já sei a resposta, mas eu quero ver. Então, o mercado de óleo e gás, ele vem com os nomes muito gringos, né? Então, por isso que às vezes ele não é muito preocupado com o que você é formado. A gente acabou de falar aqui, ele é mais preocupado com o que você consegue me entregar. Estou precisando de topografia, consegue me entregar topografia? Estou precisando de geoprocessamento, consegue me entregar geoprocessamento? Eu preciso de um GIS, de um SIG, consegue me entregar? Analisar dados, consegue me entregar? Então, assim, ele não está muito preocupado, você é formado em quê? É mais nessa visão. Então, primeiro eles pedem nível superior e eles tendem a pedir que você seja formado em algo direcionado às ciências da Terra. E aí vai entrar agrimensura, cartografia, oceanografia, geofísica, geologia. E a gente trabalha muito com essa galera, né, Pet? Essa galera que vira ali. Então, por isso que é até difícil você encontrar alguém com nomenclatura, ele é engenheiro disso, ele é geólogo disso. Normalmente, você vai se encaixando assim, é geoprocessador, ele é survey. É survey online, é survey engineer, né? A gente vai se qualificando nesses nomezinhos gringos, né? Land survey, o que é land survey? Topógrafo, né? Então, dentro do mercado de óleo e gás, a gente vai se encaixando nisso. Então, eles não estão muito preocupados com a sua formação. Mas sobre engenharia de agrimensura, o mercado está muito escasso desse posicionamento com qualidade. Porque, assim, o petróleo e gás, principalmente no Brasil, né? Ele é muito baseado no mercado offshore. Então, é sob embarcações, né? A gente trabalha em cima de embarcações. E as embarcações sempre navegaram. Sempre, né? Como é que o Brasil aí foi descoberto? Então, sempre existiu. Antes de ter engenheiro agrimensor, GPS, qualquer coisa, sempre navegou. Mas a questão é que a gente, tanto pelo viés da segurança, quanto pelo viés da qualidade mesmo, dos processos, das engenharias cada vez mais precisas, a gente hoje não precisa que o barco navegue. A gente precisa que o barco se posicione. E da navegação para o posicionamento tem o que? Um salto de qualidade, de precisão, de acurácia. São os mesmos equipamentos.
Para você navegar, você precisa basicamente do sistema de satélite, que é o GNSS, você precisa de uma giro, né, que vai dar o heading, que vai dar o aproamento do barco, e você precisa de um sistema inercial que vai te dar a atitude do barco, que é o pitch, o roll, o heave. E você precisa disso, é o mesmo equipamento para posicionamento, só que o posicionamento ele requer precisão. O seu cliente vai querer que você instale algo no fundo de uma lâmina d'água de 3.000 metros com 10 metros de erro. Né? Ele vai querer que você dê uma coordenada que você tenha 95% de certeza que as coordenadas estão naquele local. Então, aí, como é que faz esse salto da navegação para o posicionamento, essa melhora de qualidade? E quem é que domina essa ciência, se não é o engenheiro agrimensor? É claro, e eu trabalho com muitas outras pessoas de ciência da Terra, que você vai conversar com essa galera, eles sabem o que é geodésia, eles sabem o que é cartografia. Só que assim, a gente é apegado à qualidade dos dados, a levantar os dados de posição e a tratar esses dados e entregar da forma como o projeto ou o cliente pede. Então, assim, é engraçado, eu vou até voltar aqui na primeira pergunta que você me fez. Su, você entrou na faculdade sem muito saber o que você ia fazer, como é que foi? E eu tenho essa mentalidade da qualidade de posicionamento quando eu decidi entrar em agrimensura, que foi a minha pesquisa foi para esse lado. Estamos precisando de gente no mercado que saiba disso, os profissionais têm que ser muito especializados, e de fato tem que ser, Tati. Hoje eu vou falar de posicionamento com você, que é uma engenheira agrimensora, e a gente vai ter um papo como se fosse a coisa mais básica para a gente falar de posicionamento, falar de acurácia, de precisão. Mas para esse mercado não é tão simples assim. A gente consegue dar esse controle de qualidade e garantir que aquele equipamento vai ser posicionado naquele local, ou então que aquela coordenada que eu vou ter que levantar para o futuro ser um poço, ela vai estar dentro dos controles de qualidade que você precisa, ou então que um levantamento aí, que é o que você mais trabalhava, né? Você trabalhava com levantamento de dados, seja já feito dentro de um padrão ótimo, que não precise ser muito mexido aqui depois, né? Que não tem que passar por um processamento muito pesado. E a gente que domina, cara, a gente que é o cientista que vai dominar essas mudanças de sistemas geodésicos. Às vezes até o sistema é só geográfico mesmo, considera a Terra redonda e segue, mas assim, a gente que consegue ter essa visão da ida da geografia para a geodésia, a gente que consegue entender as mudanças cartográficas que aquilo ocasiona, os cálculos de distância. Então, existe um gap no mercado para este profissional, tá? Só que, assim, a visão que eu acho que quem está querendo entrar no mercado tem que ter você não vai seguir o planinho de ser engenheiro, agrimensor, com CREA e na sua carteira assinado. É preciso se libertar sua cabeça desta caixinha e entender que hoje o mercado não está ligado ao profissional, e sim à competência que você tem. E você sai de uma faculdade de engenharia de agrimensura com várias competências. Umas são iguais a outras ciências da Terra, outras são os mesmos conhecimentos, mas mais específicos. Então, é esse mundo que você vai estar. Trabalhando com geólogos, trabalhando com geofísicos, com oceanógrafos, com biólogos, né? Mas você entendendo que o trabalho no final é em conjunto com todo mundo, mas que a sua parcela é ali da qualidade, de garantia de qualidade de posição. Eu acho que é uma área, assim, tanto a parte de levantamento como a parte de posicionamento de embarcação, é uma área muito multidisciplinar. Muito. Eu conversei com um amigo oceanógrafo também, eu acho que eu já vou ter postado o vídeo quando eu postar o seu. Mas, assim, foi quando eu conheci oceanografia, geofísica, e foi como você falou, assim, eu trabalho na área de levantamento. E aí eu trabalho com um oceanógrafo ali processando um dado de batimetria. O oceanógrafo olha aquele dado de uma maneira, eu olho de outra. Eu tive uma oportunidade de trabalhar com o João, um oceanógrafo muito bacana, que me ensinou muito de SBP, que é um dado de sísmica que, tipo, eu olhei pro dado e falei, que é isso? Não entendi nada. Aí ele, tipo, me deu uma aula, aí quando ele me explicou, quando eu entendi o que era, eu já comecei a fazer analogia com posicionamento. Eu falei,
Ah, então esse poço aqui, eu falei, vamos comparar aqui com o meu dado de sonar e vamos ver o dado de batimetria, mas a precisão não tá batendo. Então, a gente realmente já funciona meio que no automático dessa questão do posicionamento. Isso que você falou realmente engraçado, porque tudo que a gente vai falar da área, a gente pergunta do posicionamento. No último projeto eu lançava CTD. Aí eu na máquina mesmo, gente, mas tá na posição? Mas não tem que inclinar, tipo assim, a cabeça parece que vai no automático, assim, não sei que botãozinho que o Guimarães, o Bahia ligam na nossa cabeça, mas que a gente fica muito focada. E assim, Exatamente. sobre esse mercado, as nossas experiências, é uma coisa que me perguntam muito. É uma curiosidade muito grande. O que engenheiro agrimensor, não sei o que. E eu dou essa mesma resposta pra você, cara. Eu não sou engenheiro agrimensor. Tipo, eu uso o que eu sei de meus conhecimentos, mas eu não sou. Eu acho que a gente podia até gravar um vídeo aí, convidar outros colegas, a gente gravar uma conversa maior, assim, porque essa experiência da agrimensura offshore, ela é muito diferente de todas as experiências dos mercados meio que padrões, né? Que hoje em dia a gente tem a topografia, a analista de geoprocessamento, parte de treinamento, vai muito para isso. Acho que é um mercado muito vasto, as nossas experiências são muito diferentes e com certeza vão direto a esse ponto que você falou, posicionamento, a qualidade. A gente é muito chato com isso, sim, e com razão, né? A gente, é o que você falou, que a gente é a carência do mercado, o nosso conhecimento vem melhorando vários projetos aí, vários levantamentos, vários posicionamentos, então a gente tem que seguir dando o nosso melhor nessa área. Agora eu queria pedir pra você, porque senão a gente vai ficar igual o com a Erika, assim, a gente começa o papo de comadre vai 30 horas. Então, e se for nessa área, então offshore a gente vai ficar aqui conversando de barco, como foi o posicionamento daquele barco, aqueles trabalhos que a gente fez levantando, medindo custação, então tem muita coisa. Assim, você tem uma história realmente, como eu falei, que dá um exemplo pra gente, que tá, até o Eric comentou, um profissional que seja um exemplo pra você, a Suelen. Não é só dele, é de muita gente. E você ensina pra gente que além do conhecimento que a gente tem que ter da agrimensura ali, do Datum, do sistema, a gente precisa olhar fora da caixa e não querer rótulo, né? Não querer ser tipo, engenheiro, engenheiro, não. Tipo, tem que aplicar ali e seguir. Se dentro de toda a sua vivência, toda a sua história, tanto na faculdade quanto no mercado, você passou por diversas, parece que rodou várias empresas, mas passou por algumas empresas diferentes, trabalhou em posições diferentes, dentro dessa sua vivência, assim, queria que você deixasse uma mensagem para quem quer quem quer, né, quem está na agrimensura. Não vou pedir para você falar igual toda a palestra de geodésia offshore, que como você ingressa nesse mercado, sei que não. Isso a gente pode conversar depois, como ingressar no mercado offshore. Mas, assim, do que você aprendeu, do que você viveu ali, o que você acha que a pessoa tem que realmente gastar energia com aquilo, que vale a pena mesmo se apegar? Eu acho que o principal é você sempre estar antenado com o mercado de trabalho, como um todo. O que você estiver fazendo, esteja antenado com o mercado de trabalho. Entenda um pouco de economia, entenda para onde o país está indo e o que sempre, tá? Eu, desde o segundo grau, talvez por educação do meu pai, eu sempre tive esse tino um pouco voltado para a economia, ler essa coisa. Então, assim, entenda o fora, entenda o que estão pedindo dos profissionais. Então, assim, essa profissãozinha dentro da caixinha, isso está acabando. Então, modernize-se, entendeu? Pega o conhecimento que você está tendo na faculdade, enxergue ele como um todo, de forma holística, e como você pode vender isso no mercado. Você precisa se vender para o mercado como solução. E aí, sai da caixinha de que eu vou ser contratado ali, vou ser contratado como engenheira. Não tem problema, abraça, se tem a ver com a sua meta. Eu brinco que o meu primeiro salário de formada foi R$ 1.200. Eu era engenheira formada, foi R$ 1.200. E isso é um salário muito alto quando você se compara com o resto da população brasileira.
Tem família que sustenta muita gente com menos dinheiro que isso. Então, assim, hoje eu estou profissionalmente bem estabilizada, né? Também muito por sorte, eu conto muito com a sorte. E se você não conta com a sorte, volta 3 casas e conta de novo. Porque você precisa estar também em momentos no local certo, na hora exata. Mas quando isso acontecer, quando você estiver no local certo, na hora exata, essa sorte tem que te encontrar trabalhando, né? Ela tem que te encontrar querendo. E aí, para te ajudar a encontrar essa sorte, eu indico muito que você tenha um network muito forte. Fale com as pessoas, mantenha a energia positiva quando você for se comunicar com as pessoas, dê para a pessoa, receba da pessoa. Hoje mesmo, eu tenho um amigo aqui de trabalho que eu não falo com ele, deve ter uns 2 anos. Posso estar exagerando, mas tem um tempo que a gente não para conversar. Ele subiu de cargo, ele teve o carinho de, cara, eu vou te mostrar um negócio porque eu sei que você vai ficar muito feliz por mim. Então, tenha isso. É engraçado, parece meio lúdico o que eu estou falando, meio poliana, mas é isso que faz você crescer. Não se compare com as pessoas, olhe as pessoas e identifique nelas o que você quer ser. E busca isso da pessoa, você não precisa competir com ela. Esquece que pessoas vão roubar suas ideias, fale suas ideias. As pessoas não roubam ideias, elas vão talvez colocar o nomezinho dela no início, mas ela vai lembrar que você que deu a ideia e ela vai te chamar para isso daqui. Então não se incomode, aprende a não se incomodar com isso. E aprende a falar com as pessoas, ser educado e ser amoroso. Eu acredito muito nisso e eu acho que a minha carreira ela foi muito baseada nisso. Em você ouvir o que o outro está falando, em falar o que o outro está precisando. Isso, gente, no campo da amizade e no campo profissional. Você precisa chamar a atenção do seu chefe, você tem responsabilidade. O que é responsabilidade no trabalho? É você ter liberdade de falar que o outro está fazendo alguma coisa que vai prejudicar aquele projeto. Seja essa pessoa, pontue, mas faça isso de forma amorosa. Outra coisa que eu tenho que indicar para todo mundo é saiba o básico. Seja bom em Excel, seja bom em formatação em Word. Seja bom nisso, domine, saiba fazer tudo no Excel, saiba programar que seja um pouco, mas saiba resolver problemas. Saiba, a gente da nossa área, domine muito. Você não tem condição de ter contato com o GIS, com o ArcGIS da vida, porque é muito caro, tenha com o Google, domine o Google Earth. Eu mesmo agora fiquei sem computador por um tempo, porque teve a pandemia, eu tive que vir para casa só com meu laptop. E eu tenho um computador no trabalho que tem todos esses softwares. Fiquei sem o computador, não tinha como trazer, o negócio pesava 30 quilos, o computador. Então, eu fiquei e eu, assim, consegui fazer a minha entrega usando o Google Earth. Porque eu estou falando com um público que não entende de mapa e ele precisa ver aquela informação georreferenciada. Eu não usei um ArcGIS super top, que eu podia fazer vários caminhos. Não, fiz no Google, que era o que eu tinha. Então, domine as coisas básicas. Inglês, isso eu estou falando para mim também. Estude inglês, foque. Inglês, basicamente, é mais importante do que muitas outras competências. Com certeza é mais importante que um CREA. Não discuta, não vamos discutir isso. Então, só para eu não me perder aqui, fui para um lado meio emocional, mas é porque eu acredito muito que a gente aprende com as pessoas. Só para complementar, quando eu saí da Intermu como Project Survey, eu era uma analista de survey e fui para a DOF, fui ser coordenadora, eu coordenava 38 pessoas, 5 embarcações. Eu me senti muito perdida, porque eu fui contratada para a DOF para resolver um problema deles, que era de posicionamento. Só que quando você vai para a empresa, você não vai bonitinha resolver aquele probleminha. Eles te dão um cargo. Então, eu tinha que resolver esse probleminha de posicionamento, que para mim era joia. Ok. Era ajudar a empresa a se modernizar para os novos sistemas de posicionamento. Para mim era ótimo. Eu tinha os meus professores para me ajudar, meus amigos de agrimensura, e o outro foi ser coordenadora. Então, assim, abraça o desafio, estuda para o desafio. Eu fui estudar o que era ser coordenadora quando eu virei coordenadora. Eu não estava pronta para aquele cargo. Mas o que eu quero deixar para vocês é que eu fui humilde de chegar para a minha equipe, fui totalmente aberta para eles e contei minha
história, falei que eu era nova ali, que eu tinha experiência com coordenação, porque eu tinha sido professora, então eu dava conta de turmas de 60 pessoas. Mas, assim, contei a minha experiência para eles, falei no que eu era boa e eu pude ajudá-los, e eles puderam me ajudar, e até hoje a gente se ajuda. Até hoje eu estou em outra empresa, é com essa galera que quando eu tenho dúvida eu vou tirar. Então faça network, desempine o nariz, você não precisa ficar contando para todo mundo que você é engenheiro. E o mercado de óleo e gás não vai ligar para isso, ele só vai querer que você seja formado em alguma coisa, porque ainda pedem isso, tá? Ainda pedem faculdade. Mas eu não sei se daqui a 10 anos vai estar assim, não. Então, leve sua cabeça para essa modernidade de entender que o que vale é o que você sabe, e não no que você é formado. Falou tudo, militou toda. Muito obrigada, Suelen. Acho que esse final que você falou realmente é uma questão muito grande, que eu consegui entender e reconhecer isso na minha carreira recentemente, que é essa questão do network e do tratar, do lidar com as pessoas, assim. Eu também tive a sorte de todo lugar que eu trabalhei, eu tenho um amigo. Então, até pra gravar essas conversas, tipo assim, pessoal, eu quero falar com um engenheiro de automação. Eu falei, eu conheço uma pessoa. E eu sei que se eu for lá conversar com essa pessoa, ela é receptiva pra mim, de, vamos conversar e tal. Por mais que a gente fique anos sem falar também, às vezes eu vejo um negócio, principalmente geógrafo, eu trabalhei com bastante geógrafo, olha isso daqui, eu mando, então, tipo, isso é muito importante mesmo. A gente acha que é ser engenheiro. Cara, não é nada ser engenheiro, é só gastar dinheiro com CREA. E, inclusive, como a Suelen falou, é melhor você pegar essa anuidade do CREA e pagar um curso de inglês, que é o que eu vou fazer, tá? Porque não vale a pena, é só o número que não te diz nada. E... É claro, Tete, que tem profissões que você precisa Sim. do CREA, que você precisa ser normatizado, e eu acho que isso tem que existir, tá? Eu tinha isso na educação física, tenho isso com o CREA. Mas dentro do mercado offshore não é assim que funciona. Dentro desse nosso mercado realmente não é assim. Como você vai precisar fazer um RT, alguma coisa, você precisa do CREA, que aí também é uma outra conversa que a gente precisa ter. Eu vou convidar um amigo, inclusive, que trabalha no CREA, pra gente debater sobre isso, porque é tenso. Mas bom insight. Muito obrigada por ter aceitado, ter dividido um pouquinho. Eu acho que eu vou te perturbar mais, assim, pra gente falar um pouco mais sobre essa área offshore, tirar a dúvida de uma galera aí. Mas muito obrigada mesmo. Sim. Tete, eu que te agradeço, tá? Tô sempre aqui à disposição para quem quiser tirar dúvida. A galera já me caça lá no LinkedIn tirando dúvida, igual caça você. Cada vez que a gente vai na Rural, vem mais gente perguntando. Então, assim, te parabenizar pela atitude que você está tendo. Isso é muito importante, né? Você está juntando uma gama de profissionais aqui. A gente vem como seu amigo, mas a gente vem com o coração aberto para abraçar mais gente. E eu sei que você é assim também, então muito parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, meu bem. Beijo. Tchau.